podcast no ar e hoje nosso tema mediação de conflitos. Também vamos falar um pouquinho sobre Libra, vamos entrar no signo e também por que escolhemos esse tema. Também vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. E para isso, Rita, mediadora de conflitos e terapeuta familiar. Rita, gratidão por aceitar mais um convite. E que tema, né? Vamos entrar aí no signo de Libra. E também Mercúrio está retrógrado, que os librianos estão surtando, gente. Rita, gratidão. Por que escolhemos esse tema, né? Bom, olá a todos, agradecendo muito a companhia, a Nath aqui por me convidar, os meninos que estão aqui também assessorando a gente. E que interessante, né, Nath? A gente escolheu falar sobre mediação, que tem muito a ver com Libra, e a gente tem hoje aqui de assessoria um ariano e um libriano, que é o eixo oposto e complementar. É o eixo dos conflitos, por acaso, gente? Que temos que olhar para os conflitos, né? Por que a gente né? resolveu falar sobre isso, né? Por que será? Porque tem a ver com Áries, que é a criancinha birrenta, que tem a ver com a raiva, que a gente finge que não existe, que tem a ver com as emoções que a gente não lida, e é o eixo do eu, onde eu começo a minha identidade, e em Áries, em Libra, que é o eixo oposto, é onde eu vejo o outro, e o outro, o que ele está causando em mim? Né? Qual é o espelho? Qual é o espelhamento que o outro me causa e que eu culpo? Né? Vou falar um pouquinho sobre essa palavra que eu achei muito interessante os comentários lá do Instagram, né, que a gente começou a causar lá e eu tô adorando. A gente não fala da culpa, mas as pessoas próprias se culpam, né? Então, como que isso afeta? Vamos entrar um pouquinho já na linguagem da mediação e trocar essa palavra que é uma construção, uma herança que a gente tem da colonização desse país, e vamos usar a responsabilidade. No adulto a gente se responsabiliza. Por quê? Quando eu entro na culpa, a criança, ela vai falar assim, então tá bom, então é culpa minha. E aí ela vai, pisa nas calças, faz um chiliquinho e nada se resolve. E na responsabilidade, o adulto, ele assume o que ele precisa. E aí ele vai resolver. Então, tem uma frase da Sistêmica que a gente gosta bastante, que é ainda na culpa, eu continuo. Mesmo com medo, eu vou. Porque assim, a gente não está mais na era de só deixar para lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre Mercúrio, né? Que a gente brincou aqui. Para quem não conhece muito a astrologia, Mercúrio rege Gêmeos, Virgem, e ele está retrógrado em Libra. Então, esses três signos eles estão sofrendo um pouquinho, né, com a retrogradação de Mercúrio, especialmente eles, porque a gente está com mais 6 planetas retrógrados hoje. Né, a gente está gravando em setembro, logo está entrando já também a temporada libriana, por isso a gente escolheu falar sobre isso também. E então está mais do que na hora da gente assumir a responsabilidade do que está incomodando, porque a gente está sendo chamado para isso, para se posicionar. A gente fala sobre o que mesmo, né? Nas redes, não é mesmo? Sobre posicionamento. Está muito na moda essa questão de se posicionar, de posicionamento. Eu percebo também, inclusive nas redes, que as pessoas estão se colocando também sobre política. Antes a gente tinha muito receio de falar sobre isso, sobre quem escolheu. E aqui a gente acha que não importa quem vai ser escolhido, importa que a pessoa se responsabilize pelo que o cargo oferece e exige, né? Sim, Libra, né, a gente fala muito que Libra, ele é o signo do equilíbrio, que o libriano, ele não gosta de conflitos, mas, na verdade, não é bem isso, ele é o mediador, né? Então, o que é uma mediação de conflito? Como que é essa questão? O que é uma mediação para o público entender melhor do que a gente está falando aqui? Então, tá. A mediação de conflitos, ela tem origem na Grécia, com Aristóteles e Platão. Quem tiver interesse pode pesquisar um pouquinho lá no tio Google, ele vai falar um pouquinho de onde veio essa origem. E aí a gente está, como nós estamos numa época onde a gente está refazendo muito do que já foi feito, então assim, não tem muita coisa que a gente faz hoje que a gente já não tenha feito em outras épocas, mas a gente está refazendo de outras formas. Então a mediação é uma delas. Então ela é ligada ao direito, na área jurídica. E o que é um mediador? Simplesmente uma pessoa imparcial, que às vezes ela é chamada para trabalho na parte de orientação, de assessoria,
para que ela possa se posicionar e facilitar um diálogo entre duas partes, duas ou mais partes. E o mediador, ele é um terceiro imparcial. Nós temos hoje na área jurídica 2 formas de atuação de forma profissional. A área pública e a privada. Na área pública, nós temos os sejusques, que estão espalhados por todo o Brasil. Então, você que está em casa, que está com uma questão de família, de pensão, essas moças que estão lá acionando a gente lá no Instagram, que falam que estão sobrecarregadas de cuidar dos filhos sozinhas, responsabilizem os pais deles, busquem ajuda, entrem com o processo como reclamação no Sejusc, procure ajuda na área pública. Você pode chamar esse pai para responsabilidade, ele vai ter que assumir a pensão do filho, tá bom, meninas que estão lá sempre se culpando por essa questão dos filhos? Façam isso. Quem precisar de assessoria, de alguma orientação, pode inclusive entrar em contato e a gente dá o caminho. Mas hoje, assim, o mediador, ele vem como um facilitador do diálogo. E o advogado, por exemplo, dentro de uma sessão, ele vem com assessoria jurídica. O mediador, ele não precisa ser advogado e ele não precisa ter nenhuma formação terapêutica, né? Embora algumas câmaras privadas atuem junto com o psicólogo e o profissional do advogado, a pessoa, para ser mediadora, ela não precisa. Ela precisa ter uma formação em graduação para poder ter um certo conhecimento, e a própria formação da mediação ela já traz tanto a psicologia quanto o direito integradas, porque esse é o preceito da mediação. Então, ela tem origem na Grécia, nós estamos refazendo isso. Dentro da área jurídica pública, tem os órgãos responsáveis, onde as pessoas podem entrar com reclamação, e depois que não houver um acordo, é que a gente entra com o processo jurídico. Por que é interessante a gente falar isso? Porque a gente está sempre falando aqui do adulto, o pai da criança. Quando a gente está no adulto, nós temos a responsabilidade pelos nossos atos. Então, nós não precisamos da figura pai, juiz, para decidir o que a gente faz daquela questão, daquele conflito. Então, o mediador, ele entra como uma figura para facilitar o diálogo. Os advogados, quando eles estão numa sessão, por exemplo, eles entram com assessoria jurídica para falar o que é possível, porque existem limites. Ainda que nós estamos falando de uma questão informal que vai ser formalizada, existem limites dentro da área jurídica, e não é assim, a gente pode fazer qualquer tipo de acordo. Então, é por isso que nós fazemos uma formação para entender o que é possível e o que não é, mesmo porque nós, enquanto seres humanos, temos a questão da ajuda, né, que é uma coisa que a gente sempre fala que precisa ser de forma equilibrada e saudável, e enquanto mediador a gente precisa também se trabalhar para ter um atendimento saudável, para que a gente não queira salvar as pessoas também, assim como os advogados, os psicólogos também têm essa questão de ajudar de uma forma equilibrada, que a gente está falando de Libra ainda. Então, precisa disso. E na área pública, na área privada, temos as câmaras privadas, onde a gente atua também em parceria, em colaboração, que são palavras também da área da mediação, colaborativo, parceria, todas as pessoas ganham. Na mediação, cada um cede um pouco, e nós entramos no meio termo, que é o caminho do meio, que muitas religiões também falam disso, e há bastante tempo. Então, a mediação é uma parte filosófica, que conversa com algumas religiões nesse sentido do meio termo, e também conversa com a parte filosófica e jurídica. Então, ela integra tudo isso. E aí a gente vai falar um pouco também da questão de por que a gente fala tanto dos signos aqui, que é a expertise desse trabalho, e as pessoas, a família, como a gente vê dentro do mapa, falando um pouco da mediação e de Libra e Áries, que é o eixo que a gente está hoje enfatizando, né? Vamos entrar aí em Libra, signo de Libra, que é a balança, a justiça, mediador. Então, assim, estamos em Mercúrio retrógrado. Se você tem Libra no seu mapa e tá acontecendo do passado voltar aí, ó, não se assuste, viu? Porque tá pesado. E por que tá voltando o passado? Porque às vezes é algo que você precisa olhar ainda, que não foi encerrado, né? Então, se vocês estão surtando, gente, acho que todo mundo que tem Libra aí tá surtando um pouquinho. Rita, fala um pouquinho aí do por que isso está acontecendo, né? O que é pra gente rever? Qual é o conflito que não foi, né, encerrado? Por que isso está voltando pra gente olhar, né? Realmente olhar para aquilo para encerrar.
Por que a gente está brincando com a questão de Mercúrio, né? Para quem acredita e para quem não acredita, né, gente? Porque a astrologia, ela não tá nem aí para quem acredita ou não, tá bom? Então, só para deixar claro, porque a gente adora quando as pessoas criticam isso, né? Tem gente que acredita e tudo bem, e tem gente que não, e tá tudo bem também. O fato é que a gente tem alguns exemplos práticos, por exemplo, em São Paulo, nós tivemos uma greve de ônibus que foi exatamente quando o Mercúrio entrou em retrogradação. Nós tivemos uma invasão de um aplicativo da Uber. Então, isso são exemplos práticos da vida que tem a ver com a retrogradação de Mercúrio. Então, para quem acredita ou não, tá tudo bem. Por que a gente está falando em especial dos librianos? Porque Mercúrio está retrógrado em Libra. E não só para os librianos de Sol, mas de Lua e Ascendente. Quem tem signo oculto também, né? E o que a gente tem lá em Libra também é importante. Por exemplo, a minha geração é a geração de Plutão em Libra. O que isso quer dizer? São pessoas que vieram para questionar os modelos de relacionamento nas famílias. Então, por isso, eu brinco que é a geração do divórcio. É a geração que veio para questionar esses modelos, porque muitos dos padrões e dos modelos que nós tínhamos, por exemplo, pai, mãe, filho, eles estão sendo remodelados, eles estão sendo adequados. Então, a gente hoje tem famílias de pai, mãe, cachorro. A gente tem 2 mães, 2 pais, mas aqui a gente está falando de pessoas, né? A gente não vai entrar na parte das funções, mas são 2 mulheres, 2 homens. O cachorro entra no lugar de filho, e aí às vezes até acontece alguns desequilíbrios, as pessoas tratam os animais como se fossem filhos, e aí até tem alguns outros desequilíbrios nesse sentido. Mas esse tipo de relação está mudando, né? Os modelos familiares estão em mudança. E aí isso começa um pouquinho a mudar na minha geração, porque as gerações anteriores, elas não lidaram com muitos conflitos, ou porque tinham outra consciência, porque a vida era diferente, por N fatores. Mas como elas seguraram muitos conflitos, como elas deixaram de lidar com muitas questões dentro das relações, especialmente dos casamentos, por exemplo, então a minha geração veio para quebrar esses paradigmas. E as gerações futuras, elas já estão mudando, e aí essa vem como consequência, né? Um exemplo disso na pandemia, alguns países como a China, por exemplo, o número de divórcio explodiu. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas simplesmente perceberam que elas tinham que se relacionar. Porque antes a gente saía para trabalhar, estudava, ficava pouco tempo interagindo, né? Pouco tempo juntas. E na pandemia a gente foi obrigado a conviver. E aí aconteceu que muitas pessoas descobriram que tinham marido, que tinham cachorro, que tinham questões. E elas foram obrigadas a lidar. Um pouco dessa consequência a gente está vivendo agora. Aí teve uma pessoa que comentou no Instagram que não é perigoso você só causar inquietações em pessoas saudáveis. Para essa pessoa eu quero dizer assim, se você viveu uma pandemia mundial e você se acha 100% saudável, ou nós precisamos de ajuda, porque não existe uma pessoa saudável 100% hoje. Pessoal, vamos só tomar um pouquinho de cuidado com essas verdades, porque todos nós estamos sofrendo as consequências dessa pandemia ainda, né? E se você se acha 100% saudável, o nosso trabalho não é para você. Às vezes eu tenho amigos, né, que falam assim, eu não preciso disso. A gente brinca aqui, mas é sério, eu dou risada, porque é a pessoa perfeita, né? Não preciso de ajuda, não preciso de ninguém, eu sou perfeito. E quando a gente fala sobre Libra, né, sobre os conflitos, tem uma frase que eu gosto muito, que eu tô levando muito pra minha vida, né? Ninguém nunca vai entender o que você sente até passar pela mesma situação que você passa. Isso eu tenho levado muito pra mim, porque estamos em Setembro Amarelo, né, do suicídio, estamos falando de mediação, de conflitos. Acontece muito, o meu ponto de vista, tá? Deixar bem claro aqui para não gerar polêmica, mas meu ponto de vista, né, de Nath, as pessoas têm que parar de julgar, porque ainda existe muito julgamento e muita crítica para quem sofre depressão,
quem sofre de ansiedade, de crise de pânico. Porque realmente as pessoas não vão entender o que é isso se não passar por aquela situação ou se não tiver alguém conhecido que passou por aquilo. E as pessoas têm que parar de julgar, de falar que depressão é frescura, que crise de ansiedade é frescura, que pânico é frescura. E não é, gente, não é frescura. Eu tive, né, na minha família, perdi minha mãe. Também sofro de algumas crises. Então, assim, o que eu aprendi? Eu tenho eu falo que é 2 picos quando é minha crise de ansiedade. Quando me dá crise, quando me dá pânico, né? Uma é que eu quero me isolar. Ou eu me isolo de tudo, não quero falar com ninguém, não quero conversar, quero me isolar. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente vai falar pra alguém, a pessoa vai falar que é frescura, que você tem que sair disso. E não é, quem sofre disso, ninguém escolhe. A gente não tem uma escolha. É mais forte do que a gente imagina. E as pessoas ainda falam sobre isso, que é frescura, e não é. Não é uma escolha. Então, assim, eu entendo as pessoas hoje, porque eu passei pela minha família, eu sofro disso, e eu vejo que às vezes é melhor a gente ficar quieto. Por que muita gente fala, mas você tem que conversar? Por causa justamente da crítica das pessoas. Ainda existe muito, muito. E daí a pessoa faz o quê? Ela se isola, né? E também, às vezes, quando me dá crise, eu quero só chorar e sair por aí. Eu falo que eu tenho 2 picos, né? Ou eu quero me isolar, eu quero sair, fazer uma caminhada, ou às vezes conversar com alguém, mas não é todo mundo que tá disposto ali a te ouvir, a conversar, a te entender, porque as pessoas só sabem julgar e criticar. Estamos ainda, por conta da pandemia, as pessoas ainda estão doentes, né? E estão ficando cada vez mais com essa questão de crise de ansiedade, de pânico, porque em cada pessoa é de um jeito diferente. Eu tenho os meus picos, que eu já entendo e eu sei lidar com eles às vezes, né? Não é toda vez que eu sei lidar também. Mas eu já entendo, poxa, eu tô tendo ali um pico, né? Uma crise. Mas eu sei lidar, e quem não sabe? Então, é interessante você descrever o seu processo, porque, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o processo. Como é que você funciona. Então, cada pessoa passa por isso, por essas crises, e todo mundo passa uma vez na vida, né? Para quem não tem vazio, né? E as pessoas me questionaram lá nas redes, todo mundo tem vazio? Sim. Todo mundo tem. A forma como a gente preenche, o tempo que a gente vai preenchendo isso é de pessoa para pessoa. Se você não tem nenhum, depois você manda pra gente, né, como é que você resolveu isso, como é que você ficou perfeito, e aí a gente pode até conversar, de repente a gente se estuda, não é? Porque eu acho fantástico isso quando as pessoas dizem isso. Eu não preciso de ajuda, eu não tenho vazios. Ótimo, gente, maravilhoso isso, não é? Que bom, mas o nosso trabalho não é para essas pessoas, é para as pessoas que querem evoluir, que querem se melhorar, que se trabalham bastante, tá? Um diferencial para quando isso é uma indicação para todo mundo que quer procurar ajuda, pergunte para a pessoa que você está buscando ajuda o quanto ela se trabalha, quantas crises ela já teve, quantas coisas ela mudou na própria vida. Porque hoje a gente tem muito essa questão de todo mundo trabalhar online, todo mundo estuda online, tudo é online. E o que você vivencia do seu próprio processo? Porque a gente está numa fase de começar por si, né? A gente tem que saber quem é na fila do pão. Era de Aquário. Quem sou eu, indivíduo, na multidão? Então, assim, antes de você se tornar terapeuta, você precisa ser terapeuta de si mesmo. E aí o seu coordenador, seu supervisor, a pessoa que te dá a formação, ela tem que ser um assessor para você. Mas você tem que começar por si próprio, né? Vamos parar com essa questão de a gente querer salvar o outro, sendo que a gente não está salvando nem a si mesmo. E foi uma coisa, quando eu comecei na terapia, né? Eu sempre fui uma pessoa de querer ajudar todo mundo. E quando eu precisava de ajuda, todo mundo já sabe o resultado, né? Não tinha ninguém. Então, quando eu parei, eu falei, tem alguma coisa de errado. E eu sempre tinha esses insights. Poxa, por que eu quero ajudar todo mundo, mas quando eu preciso de ajuda, eu sou sozinha. E realmente, a gente tem que ser por nós, né? E depois se trabalhar, se autoconhecer. E foi quando a gente se conheceu e começamos na terapia. Hoje eu estudo terapia, mas para quê? Primeiro para mim, né? Para se autoconhecer. E quando você se conhece, você já começa a perceber algumas coisas.
Igual, hoje eu já sei quando eu tô com crise de ansiedade, porque eu já me autoconheço. Você conhece todo o processo de como você funciona. Então, a indicação é, primeiro entenda como você funciona, para que quando o gatilho chegar, porque ele vai chegar. É muito difícil a pessoa que não tem. Vamos parar com essa questão de achar que a gente tem cura, né? Em espanhol, a gente tem um termo que a gente usa que é sanação. A sanação, nós não temos essa palavra em português, ou não usamos muito essa palavra, mas é o processo de, e não exatamente a cura. Então, quando a gente entende o processo, você vai observando o quanto ele vai ficando menor, quanto ele vai diminuindo, quanto você está no processo de. Então, é importante você observar a forma como você funciona, porque você mesma vai observar, olha, eu já sei aonde eu vou chegar, então eu preciso parar um passo antes. É para isso que serve a gente se investigar, né? Eu até brinco que é aquela piada que a gente tá vendo a casca de banana lá na frente e já fala que vai escorregar. Então, a gente tem que saber o passo a passo. Às vezes parece um pouco racional, mas é isso mesmo. Depois que você passa pela crise, você precisa voltar lá e analisar todo o cenário, analisar toda a jornada. Porque só assim você consegue olhar o passo a passo e entender o passo antes. Não tem outra forma da gente se curar. E aí, a gente entendendo isso, a gente para de achar que o outro é que vai nos salvar. É porque eu penso muito nessa questão. Hoje você tem que tomar muito cuidado com quem você pede uma ajuda. Porque às vezes a pessoa ela só quer saber da sua vida e ela tá bem, né, a palavra tá nem aí pra você, pra não falar outra coisa. Então ela só quer saber da sua vida, ela não quer te ajudar, ou às vezes a pessoa ela quer te salvar e ninguém salva ninguém. Na verdade, nós nos salvamos, né? Se não for já tá muito bom, né? Já tá muito é bem bom. Trabalhoso, né? Então assim, ninguém vai te salvar. Às vezes as pessoas, elas não querem ajuda, elas querem ser salva, porque já aconteceu, gente, é verídico, a gente fala que o que acontece, de pessoas, elas vêm implorar e precisam de ajuda, não, ela não quer ajuda, ela quer ser salva, e ninguém salva ninguém, a não ser nós próprios. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Uma das coisas que eu aprendi é para quem eu conto a minha vida. Que foi na terapia que eu aprendi isso. Porque eu não via, né, as maldades nas pessoas, mas infelizmente ainda existe. Às vezes a pessoa ela só quer saber da sua vida para depois ir lá por trás e te lascar, né? Então, assim, é difícil. Hoje eu sei que é muito difícil para quem sofre disso falar, justamente por a questão da autocrítica, do julgamento, e por isso que as pessoas estão guardando mais para si. E isso é um problema, né, Rita? Guardar Sim. isso. É interessante você falar disso, né? Porque às vezes as pessoas não expõem exatamente pelo medo do que vão falar, o que as pessoas vão falar. Isso tem muito a ver também com Libra, né? Como a gente estava falando, né? O quanto a opinião alheia importa. Eu faço a pergunta assim para você que está ouvindo a gente aqui. Quem paga as suas contas? Né? Para quem realmente você deve satisfação? Porque o adulto, ele não dá satisfação, né? Ele só comunica. Então, nas redes, eu agradeço muito os comentários que estão ali, eu achei fantástico o quanto a gente conseguiu movimentar as pessoas, porque, para quem não sabe, um dos objetivos, um dos propósitos do nosso trabalho é movimentar as pessoas, Sim. É trazer inquietações, muito mais do que respostas. Você se inquietar com o que a gente fala é muito mais importante. E a partir disso você precisa buscar ajuda, se você acha que precisa, se não, está tudo bem também. Mas a gente precisa falar. Agora, existem muitos julgamentos com relação à saúde mental, que a gente precisa desconstruir agora, já, porque assim, está defasado, é idade média, né? Então a gente precisa falar disso. Então, se você está preocupado com julgamento, só busque profissionais sérios que não vão te julgar, porque tem muito estereótipo, muita coisa que não faz mais sentido com relação à loucura, com relação a questões mentais. Nós estamos numa pós-pandemia, então quem não tiver questões mentais aí, que atire a primeira pedra, né? Como as pessoas gostam bastante de usar os livros aí sagrados, então vamos usar um pouquinho dessas falas. Que atire a primeira pedra, quem estiver assistindo a gente não tiver nenhum problema. Ótimo, então é só buscar outros canais, não tem problema, né? Pessoal, nós estamos num estado laico, a única coisa de bom que temos nesse país é que a gente pode fazer o que quer.
Só que não se esqueçam que tudo tem consequências e essa é a grande armadilha, né? Da gente fazer o que quer. A consequência, ela vem de um jeito ou de outro, então só vamos observar. Estamos no século XXI, né? Mas para algumas coisas, às vezes parece que a gente está voltando para trás, porque as pessoas criticam muito a questão da terapia. Ai, terapia é para quem tem depressão. Ai, terapia é para quem tá ficando louco. Não, não é mais. A terapia é um autoconhecimento de si próprio. Então, assim, não tenha vergonha de fazer terapia. Hoje eu entendo que muitas pessoas não fazem por medo. Por quê? Todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. E ninguém quer trabalhar a sombra, ninguém quer saber a verdade de si próprio, né? Eu falo por mim. Porque, assim, é difícil, não é fácil. Se eu falar pra vocês assim, nossa, é fácil. Não. É um processo, não é rápido, é doloroso. E as pessoas têm medo de se autodescobrir. Porque fica na zona de conforto. Ah, tá bom assim. Mas uma hora ou outra isso vai incomodar. E realmente as pessoas elas têm medo de se autoconhecer. Como que pode, né? É porque a gente brinca que a dor, ela é conhecida. Então muitas pessoas escolhem, e esse escolher, deixando muito claro, sempre inconsciente. A gente não faz isso porque quer, mas porque conhece. Então muitas pessoas são viciadas em dor, em tragédia, em desgraça, em conflito, né? Tem famílias que elas se retroalimentam através do conflito, então nós não conseguimos ajudar exatamente por isso, porque elas não querem ser ajudadas, porque dentro daquele sistema existe essa questão de que para eles se sentirem vistos, existe a vontade, a necessidade desse conflito. E a única forma que eles sabem fazer isso é através da violência, de outras formas, que é o contrário da mediação, que é a pacificação. E o diálogo sempre. Então, existem sim algumas famílias extremamente tóxicas que elas se retroalimentam através do conflito, da violência. E a gente respeita e não faz parte disso. O que a gente está falando aqui é de uma cultura de pacificação através da filosofia, do diálogo, do adulto. A mediação ela tem como um dos princípios a autonomia sua e das partes. Então, o juiz ele deixa de ter a função de resolver, de te dar uma sentença e dizer para você o que você tem que fazer. Um exemplo prático são mediações na sessão onde as pessoas precisam da pensão ou da guarda, da visita do pai. Então, assim, é simples. A mãe faz o pedido e o pai ele fala o que ele pode oferecer. Nós entramos num consenso dentro do cotidiano de cada um. Isso não pode ser uma regra, porque cada pessoa, cada família, cada casal tem a sua própria vida, tem a sua própria dinâmica, seu cotidiano, seu trabalho. Então, a gente precisa adaptar isso para cada pessoa. Mas esse entendimento, ele precisa vir das duas partes. O mediador, ele só precisa fazer a facilitação disso e colocar a regra, colocar o script para funcionar. Então, as pessoas precisam entender que a diferença entre uma pessoa que decide a sua vida e a pessoa que só facilita isso para você, te abre possibilidades, faz a coisa funcionar. E quando a gente fala, né, de comunicação, a gente fala da CNV, né, comunicação não violenta. O se autoconhecer, ele é muito bom. Na verdade, ele não é bom, ele é libertador. Porque quando você se conhece, tem coisas que você não vai aceitar mais. Então, assim, eu venho de uma linha de abusos, de violência. Só que chegou uma hora que eu falei, chega, que foi quando você começa a se inquietar. Por que que isso sempre se repete? Que daí é quando você vai se autoconhecer, vai a fundo, que é muito inconsciente, e às vezes você aprende que aquilo é o amor. Então a gente fala muito da comunicação não violenta. E quando você quer sair disso, que é o processo, né? É doloroso, nossa, é difícil sair, porque você aprendeu que aquilo que você tem que seguir, mas não, você não tem que ficar nessa questão tóxica, né? Que é tudo. Você vai atrair sempre isso.
Então, quando você se conhece, tem coisa que já é no automático, você já não aceita mais. E quando você trabalha aquilo te liberta. E você não se sente mais presa, que eu falo que parecia que que sempre puxava isso, é muito bom, porque a vida fica mais leve. E daí você começa a analisar o porquê que eu passei isso, né? Às vezes a gente precisa passar por algumas situações, só que isso não é mais aceitável, né? Então, assim, é libertador essa questão de você se autoconhecer, porque você não vai aceitar mais coisas. E se as pessoas mudam à sua volta, tem coisa que não volta como era antes, pessoas, você não vai ter mais conexão com aquilo também. E não estranhe, porque é normal isso acontecer, né, Rita? Faz parte do processo, né? Uma das frases que a gente usa muito no trabalho é seja a mudança. Então, quando você muda, o seu entorno muda. Então, começa por você a mudança, que é o princípio da autonomia. Então, aí a gente para de achar que o outro é que tem que mudar. Nós é que mudamos e as pessoas vão mudando o seu entorno. Algumas delas se separam, né? Elas ficam no caminho. Porque faz parte da jornada. Nós não somos mais as pessoas que atraíram aquelas pessoas. Então, o processo automático é que elas se afastem. E isso só cabe a nós. Só depende da gente. A gente vê muito comentário. Nossa, a minha filha precisa de ajuda. Eu preciso arrumar meu pai. Preciso arrumar minha avó. Gente, não se engane. Eu era muito assim. Eu queria consertar minha família. A gente quer mudar o mundo, né, pessoal? Mas a gente quer só mudar o mundo. Próprio. Só que chegou um tempo que eu comecei a analisar. Por que eu quero mudar os outros? Vou me autoconhecer, vou começar por mim. E daí tudo à sua volta vai mudar. É automático. Eu dou risada muito mais simples do que parece, porém é muito mais profundo e é muito mais desafiador, né? Então as pessoas têm que parar de falar, eu quero mudar o outro, eu quero mudar isso, eu quero mudar. Comece por você, se mude, se autoconheça, né? Para de querer culpar o outro. Eu quero mudar o outro porque o outro fez isso comigo. Pare de culpar. As pessoas gostam de colocar sempre a culpa no outro. Isso já não é mais... as pessoas... Não é mais uma justificativa para culpar o outro. Ninguém tem culpa, né? É interessante você trazer essa questão da justificativa, porque é uma coisa que a gente tem muito também culturalmente, né? Em vez da gente olhar para isso de um lugar de adulto e falar, vamos resolver, as pessoas justificam. Ah, mas ele falou isso porque isso e aquilo outro. Ah, mas ele teve esse comportamento porque... Ok, a pessoa ela é abusiva, ela é agressiva, por isso, por aquilo. A família é assim, assim, assado, ok. Mas você, aceitando esse tipo de postura, você está sendo conivente. E aí a gente perpetua a violência de todas as formas, inclusive a verbal. Então, assim, isso é uma coisa que eu quero agradecer a todas as pessoas que vêm comentando lá na página, no TikTok, no Instagram. Agradeço muito a qualidade dos comentários. A gente vai sempre priorizar a liberdade de expressão em todos os trabalhos que nós fazemos. Eu acho extremamente rico cada pessoa poder se posicionar, porque também faz parte do propósito, não é? De posicionamento. Então, se posicionem, por favor. Mas, antes disso, eu queria fazer um convite para que você, antes de escrever, tente entender por que você está fazendo aquilo. O que foi que eu disse, ou que qualquer pessoa das redes, não se apeguem à minha figura, mas que gatilho foi aquele? Por que você se defende? Por que você está questionando? Primeiro, se pergunte isso antes de responder. Tem bastante comentários lá que eu percebo que as pessoas elas estão muito feridas. Então, busque ajuda. Se você tem problemas com seus filhos, busque ajuda para você. Porque na visão sistêmica nós trabalhamos a hierarquia. Então, se você acha que os seus filhos têm problemas, o problema pode estar em você. Ou no pai, ou na mãe, ou no eixo oposto, né? Então, assim, vamos assumir um pouquinho mais da responsabilidade. Os filhos, eles podem trabalhar nessa visão que nós fazemos aqui a partir dos 14, 15 anos, quando a identidade deles está começando a ser construída. A partir disso que a gente trabalha os adolescentes. Antes disso, eles não têm maturidade emocional para isso. Então, pai, então, mãe, assumam a responsabilidade da educação dos seus filhos. Vamos parar de achar que um simples jogo é a questão. Vamos falar um pouquinho lá dos comentários que eu adorei sobre o videogame. A questão está realmente no videogame?
ou a questão está no vício, que é aceito socialmente? Vamos fingir que o videogame não foi substituído pelo futebol? Porque antes da pandemia, os meninos eles iam para o futebol muitas das vezes, para ser o provedor da casa. E isso igualmente para as meninas, quando elas se tornam modelos. Eles se tornam os provedores da casa. Isso não é papel de filho. Então, pais, por favor, revejam as suas posturas, né? Assumam suas responsabilidades. E depois a gente fala sobre a questão do vício, se a questão é o videogame realmente, se a questão é porque a gente não é profundo no que está falando, né? Quem quiser se aprofundar, pare de assistir um vídeo de 1 minuto e faça uma formação, não é mesmo? Então, se vocês quiserem, a gente coloca até nas descrições direcionamentos do que vocês podem pesquisar. Isso não é um problema. A gente coloca teóricos, a gente põe teorias para vocês mesmos pesquisarem, porque se vocês querem aprofundamento, a gente pode ter uma palestra, um curso, uma formação, não é isso? Né? A ideia de um vídeo de 1 minuto é trazer inquietações, e está tudo bem. Mas antes de você responder, se pergunte o que realmente está incomodando, né? Porque esse é o objetivo do trabalho. Aqui a gente não julga, não critica, mas a gente quer trazer uma consciência, né, para a população. Então, se isso do videogame, porque eu vi muito comentário lá assim, mas nos dias atuais, no mundo que a gente vive, sempre tem uma justificativa, né? De novo, né? A questão da justificativa. Porque eu moro num apartamento. Porque a cidade é perigosa, é melhor meu filho... Tá, mas não é essa questão. É o porquê que a criança passa tanto tempo. A criança passa tanto tempo lá no videogame. O que ela tá querendo expressar com aquilo? Que é uma coisa que eu falei também, quando a gente falou da autoestima aqui. A questão da comida. Quando eu tô com vazio, isso vai de pessoa para pessoa. Isso é o meu ponto de vista, tá? Eu tô com vazio, eu vou lá e como muito, porque eu quero preencher algo. O que tá faltando? É começar a analisar. Poxa, eu tô comendo a mais. O que eu tô querendo preencher? Quando você se autoconhece, você já começa a ter uns insights. E a mesma coisa a bebida. Se eu tô... Não que você não possa beber, vai de cada pessoa, né? Mas assim, se eu tô bebendo além, ingerindo bebida alcoólica, qual é o vazio que eu tô querendo preencher? Porque eu passo e já passei por essa situação, que eu me trabalho muito para isso, né? A questão do cigarro também. O porquê isso... Então, a gente não tá criticando quem faz, né? A gente está querendo trazer uma consciência para as pessoas começarem a analisar qual é o pico que eu tô fazendo isso. Tô fazendo com frequência, tô fazendo só quando eu tô irritado, vou lá e vou desestressar. Qual é o gatilho? Eu quero desestressar, eu vou lá com os meus amigos, vou tomar uma cervejinha. Não que seja errado, não é. Mas é o tanto que você tá ingerindo. É a mesma coisa a comida, são os vícios, é você analisar o porquê disso. Por que uma criança fica muito tempo no celular? O que ela está querendo mostrar também, com isso, né? né? Não só as crianças. A gente está bastante tempo nas redes, bastante tempo nesse mundo virtual. E aí a pergunta é, por que a gente está tanto tempo no mundo virtual? Do que você tem medo, realmente? É da vida ou é da morte? Pessoal, vamos aprofundar, já que as pessoas querem aprofundamento, vamos aprofundar um pouquinho nas perguntas. Do que a gente realmente tem medo? Né? Porque o mundo virtual, ele é virtual. Ele não é real. Né? Então, por que a gente fica tanto tempo nas redes? Por que a gente fica tanto tempo em aplicativo de conversa? Qual é o medo de se expor? Por que a gente não está falando? Por que a gente não está interagindo? O ser humano, ele é de interação, ele é de toque. Tem pesquisas, para quem gosta de pesquisas, terapia do abraço. Né? Tem pesquisas dizendo que a violência, ela, em parte, ela tem a ver com falta do contato do bebê com a mãe, né? Com a falta da nutrição, da amamentação. Então, assim, é muito mais simples, porém é muito mais profundo. Então, em vez da gente julgar, vamos pesquisar um pouco mais, né? Vamos tentar aprofundar um pouco mais nas questões e se auto-investigar antes da gente colocar comentários, antes da gente se posicionar, que é sempre bacana.
Mas a gente tem que se analisar um pouco, né? É importante o posicionamento, eu falo de posicionamento, quanto isso é importante, mas antes de você se posicionar, fazer a pergunta para você mesmo, né? Isso que eu vou falar vai agregar ou não? Vai trazer uma inquietação, que é um pouco do que a gente traz aqui, para movimentar. E a gente não tá culpando os pais, né? Porque caiu muito lá a questão, sempre a culpa é do pai. Não, os nossos pais, eles fazem o que eles aprenderam também. E é muito do inconsciente. E quando você não reconhece os seus pais, né? Você não se reconhece si próprio. Então, assim, começar a analisar. O meu pai, a minha mãe entregou o que eles puderam. Com a consciência que eles tinham. Com a consciência que eles tinham. E com o que eles aprenderam. Né? E os nossos avós, então? Imagine. A vida que a gente tem hoje, ela é o que é por conta de tudo que eles fizeram antes. Então, só por isso a gente já tem que agradecer. Né? As crianças hoje, elas têm muita coisa e fazem pouco por isso. E isso também é pesado para elas. Tá? Tem gente que fala assim, mas eu dou tudo para o meu filho. Não dê tudo. Não dê tudo porque ele não dá conta desse tudo. Esse tudo também é muito pesado. Parece que não, né? Parece que a gente está sendo agressiva ou às vezes até radical, mas não. Pais, por favor, dê funções aos seus filhos, né? Tem na internet, quando a gente busca lá, procurem pôr funções domésticas, tarefas domésticas a partir da idade. Vocês vão ver que tem uma lista lá de tarefas que as crianças podem e devem fazer dentro da casa para que elas tenham funções, para que elas adquiram responsabilidade. Os animais, eles têm a função de trazer responsabilidade para as crianças e não sobrecarregar os pais para cuidar deles. Então, assim, vamos olhar um pouquinho sobre isso, vamos delegar funções, vamos colaborar, né? As mulheres se sentem muitas vezes sobrecarregadas porque elas querem fazer tudo, porque nós temos no inconsciente essa questão de que nós precisamos ser e fazer tudo. Nós temos que ser forte, nós temos que dar conta de tudo. Mas isso é uma construção que já não está mais fazendo sentido. Então, quando a gente começa a delegar, e isso serve também para a função pai, então, meninas, deixem a função pai para eles. Isso vai ficar muito mais leve para você. Né? O masculino, ele serve o feminino. Né? E a gente às vezes entra em conflito com eles porque a gente acha que tem que dar conta e a gente tira esse lugar dos meninos, né? Dos homens, dos pais. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, porque aí elas deixam de se sobrecarregar e ainda responsabilizam eles pelo que eles têm que assumir. E aí começa a ficar um pouquinho mais equilibrado, né? Eu sempre falo assim, seja grato pelo que você passou, pelo que você está passando, independente da situação. Você tem que passar por aquilo para você aprender algo. Então, o que eu aprendi? Começar a analisar por que às vezes eu estou repetindo coisas que já aconteceram no passado, porque é uma repetição de padrão. Então, o que eu tenho que aprender com isso? Né? E ser grato pelos seus pais, pelos seus avós, porque se não fosse por eles, a gente também não estavam aqui. E a gente não sabe o que eles também passaram, né? E essa questão que a gente está falando do masculino e feminino acontece muito, né? Em tudo, às vezes a gente quer dar um papel para uma pessoa que não é, né, Rita? Que é uma coisa que a gente já falou aqui sobre os papéis, né? Qual o meu lugar, qual o papel da pessoa, e tá muito misturado. Eu quero dar um exemplo prático sobre isso, né? Uma cliente uma vez me disse assim, o meu namorado, ele falou assim para mim que ele queria voltar e que um dia eu ia ter muito orgulho dele. E eu disse assim para ela, que papel é esse que você está fazendo, que você fez nesse relacionamento? Isso é papel de mãe, né? De quem a gente espera aprovação, para quem a gente quer ser visto, reconhecido, de quem a gente espera aprovação. É do pai e da mãe. O papel de namorado é outro, né? E assim, a relação adulta ela é sexual, tá, pessoal? A gente só tem uma relação afetiva adulta, de relações entre homens e mulheres, entre homens e homens, mulheres e mulheres, whatever. Nós só temos relações adultas quando existe sexo, tá? Deixando isso bem claro, porque as pessoas às vezes confundem. Elas querem ter uma relação afetiva e reclamam, inclusive, dessa falta,
mas elas estão colocando a pessoa no lugar do pai, da mãe, do irmão, né? Então, assim, vamos falar disso também um pouquinho mais, né? Além da gente reclamar, porque quem reclama não quer agir, só quer chorar, né? Então, vamos analisar que lugar é esse que eu coloco essa pessoa. Primeiro eu vou verificar isso, eu auto-investigo, eu vou olhar e depois a gente reclama um pouquinho, né? E aí vai para terapia, vai buscar uma ajuda, porque o terapeuta ele está pronto para ouvir você chorar, mas ele também está pronto para fazer você crescer. Às vezes a gente acha que vai lá na terapia chorar, né? Mas leva cada uma. Por quê? É por isso que muitas vezes a pessoa não quer fazer terapia, porque não quer escutar a verdade. E às vezes a gente escuta na nossa infância, não dependa de ninguém, não dependa dos meninos, né? Não dependa disso, enfim, tanto de todas as partes. Então é realmente deixar o masculino fazer o papel deles e o feminino fazer o seu papel. Hoje a gente precisa do outro. Eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Ai, gente, isso é um... Não tenho o que falar, porque a gente precisa do outro, né? A gente pode trocar a palavra dependência por interdependência. Sim. Ninguém é ninguém sozinho, a gente precisa do outro. Nós podemos escolher o outro, né? Essa ideia de necessidade é uma ideia também infantil, né? Nós não precisamos da pessoa, nós aceitamos. Escolhemos, ela, né? Nós escolhemos a parceria, nós escolhemos os amigos. Então, quando a gente entra na questão da necessidade, é uma infantilidade, é um vazio que a gente quer que a pessoa preencha. E isso é tóxico, é desequilibrado, né? E aí vem uma série de outras consequências. Então, quando a gente entende isso, as coisas começam a ficar um pouquinho mais equilibradas. Já voltando à questão de Libra, né? Já que a gente está dedicando o programa hoje aos librianos surtadinhos, que a gente tem um super carinho. Librianos que nos assistem, não finjam que não gostam de conflitos, a gente sabe que vocês adoram, e a nossa ideia é que vocês façam as pazes com eles, porque o conflito, ele é extremamente saudável. O que não é saudável é o confronto, que aqui a gente não gosta disso. A violência, né? A violência. Nós não aceitamos aqui, nesse trabalho, nas nossas falas, nenhum tipo de violência. Então é você rever, né? Rever essa questão, estamos aí, Mercúrio, o que tá acontecendo, o que tá se passando, né? Porque qual é o relacionamento com quem, de quem, que a gente deixou para trás e que Mercúrio vem trazendo para a gente rever, né? Com a empresa, não é uma com o chefe, coisa ruim, com a mãe, né? com o pai. Só vai não é. Qual que é a ideia de bom e ruim? Né? Bem e mal, bom e ruim, essas dicotomias, essa dualidade que a gente também já não aguenta mais, né, pessoal? Não existe bom e ruim, porque isso é um juízo de valor, isso é o que você acha que é. Existem coisas, existe o que é. Existe o que é. Mas isso é bom ou ruim? Isso depende do seu ponto de vista. Eu não posso te responder isso porque eu não sei o que você pensa sobre isso. É rever. Então, estamos aí num Mercúrio, tá aparecendo o passado, porque precisa rever algumas coisas, conflitos, né? Quando a gente fala em conflito, não é uma coisa... Nossa, por que o passado tá voltando? Porque você precisa arrumar. O que essa pessoa tá me mostrando? O que tá por trás do que ela representa? Porque é isso que as relações são, espelhos. O que em mim eu não enxergo e que essa pessoa está me convidando a refletir a respeito. O que me incomoda que eu não estou vendo e que incomoda no outro e ele está sendo o meu próprio espelho. E falando do espelho, né? Da questão do suicídio. Como você falou do espelho, veio aqui algo. Porque se você critica quem está passando por aquilo, porque você precisa olhar isso, né? Olhe para sua própria família, olhe para sua árvore. Onde está essa questão? Onde estão esses vazios? Pare de criticar e vá tentar entender. Uma pessoa, para chegar nesse limite de tirar a própria vida, ela tem muitas forças com ela e que muitas vezes ela não deu conta de algo. Se ela não deu conta de algo, isso pode estar dentro do seu sistema e não só dela. Ou ela está dando conta de algo através de tirar a própria vida que você não está olhando. Então, isso também é uma corresponsabilidade nossa. Sim, o suicídio, a depressão, a crise de ansiedade, eles estão todos um pouco interligados. E as pessoas têm que parar de falar que isso é frescura, que é brincadeira e brincar com isso, que ainda tem, né? É aquilo que eu falei, você só vai entender quando alguém da sua família passar ou você passar por isso. Então tem que parar essa questão de brincar com isso, porque eu já ouvi muita pessoa falar assim, nossa, mas
quem tira a própria vida é fraco, gente. Covarde. É fraco ou é covarde, não é. Julgamento. Para você chegar a esse nível, você tem que ser muito forte. Então as pessoas comecem a analisar, parem, pensem um pouco antes de falar coisas que não devem, né? Então Na eu falo, às dúvida, vezes, não fale. se for para falar coisa que não preste, não fale, fica quieto que é melhor. Isso ajuda ou atrapalha? Isso é pesado ou é leve? Sim, então parem de julgar o outro. Se antes de julgar, olhe para você mesmo, né? Quem a gente brinca um pouquinho. Quem é você na fila do pão? Calce os meus sapatos. Para julgar o outro. E não falo só na questão do suicídio, em tudo. Qual é a dor do outro? Todo mundo tem uma dor. Não é porque a outra pessoa tem uma dor que a dor dela é menos que a minha, né? Então, assim, parem de julgar as pessoas, de criticarem. Coloca o sapato dela, né, como pra você ver o que é. É aquilo, ou você passa pela mesma situação para você saber, porque senão a pessoa não vai conseguir entender o que é isso, né? E essa questão da brincadeira do sapato também tem a ver com a empatia, que também a gente fala dentro da mediação, né? Se colocar no lugar do outro. Dentro do trabalho sistêmico, né? Para quem não conhece, eu sugiro a série Uma Nova Mulher, para entender um pouquinho. Ela é bem explicativa no sentido da dinâmica de como funciona. E aí a gente está falando da empatia na prática, que é realmente você assumir o papel daquela pessoa dentro do sistema, de alguém que você nunca viu antes e que você tem sensações, que você acessa informações, que é de outra pessoa que você nunca conheceu. Então, é disso que se tratam as constelações, a fenomenologia. É isso que a gente acessa no campo de informação, com o campo morfogenético que nós acessamos. E, assim, é uma honra você poder acessar a vida de outra pessoa. E aí você começa a ter respeito pela história dela, por tudo que ela vivenciou. Por isso que nós trabalhamos tanto a questão do não julgamento e da não violência aqui. Nesse trabalho, nas nossas falas, nós não sabemos o que aconteceu com a pessoa para a gente julgar. Nós temos juízos de valor, nós temos paradigmas que foram construídos. E assim como eles foram construídos, eles podem ser desconstruídos. Então, se pergunte, se questione, isso ainda faz sentido? O que hoje ainda faz sentido? Nós não estamos mais na Idade Média, nós estamos no século XXI. Sim. Quero agradecer aqui aos patrocinadores, Óticas Imperial Alphaville, Digital 5, a Dulce, Helena, que é minha cabeleireira, Linda, maravilhosa. Beijo. Ela que deixa os ruivos, né? Toda semana aqui, bonito para vocês. Astrogenealogia Brasil, sempre foi sobre pessoas, e a Nath Flores. Para quem pergunta sempre das redes sociais, na descrição do vídeo tem lá todos os arrobas dos patrocinadores, da apresentadora, dos convidados, da convidada. Sigam nossas redes sociais. O pessoal pergunta bastante sobre os programas na íntegra, sobre o conteúdo, então sempre está por lá, né? Sempre está por lá os nossos arrobinhas. Rita, quer deixar alguma mensagem para o público? Não surtem, librianos. Não é só o signo, tá? Quem tem o seu sol, sua lua, seu ascendente. Oculto. Signo oculto. Eu tenho, meu signo oculto é Libra, então é coisas que eu me trabalho todos os dias. Estamos rodeados de librianos, né, Rita? Vamos fazer as pazes com os surtos, né, pessoal? Inclusive, isso é muito saudável, né? A gente acha que a gente tem que estar perfeito, lindo, maravilhoso e sorridente, feliz da vida todo dia. Isso só acontece nas redes sociais, tá bom? Só para vocês saberem. O ser humano, ele tem rompantes, ele tem impulsos, ele tem necessidades o tempo todo, né? Então é sempre bom a gente falar sobre isso, né? O quanto a gente está deixando de ser humano, ou talvez seja o contrário, a gente está tendo que ser mais humano. Vamos deixar essa inquietação para o pessoal? Sim. Eu acho que a gente está precisando ser mais humano, né? A gente está muito no robô. As redes sociais, ela veio sim para ajudar em muita coisa, mas a gente precisa também ser humano. Estamos muito no automático. Às vezes a gente passa... Eu sou aquele tipo de pessoa que eu saio dando um bom dia para todo mundo, né? Eu falo que... Eu brinco aqui. Fala com a árvore, né? Eu falo até com os cachorros, gente. Eu sou assim. Mas porque é um humano, a pessoa precisa disso. E como a gente está muito robotizada, muito nas tecnologias, está perdendo isso, né?
a humanização das pessoas. Então acho que a gente vem muito para resgatar isso, né? Para construir, na verdade, né? Porque se a gente olha para a história, a gente tem muita questão de violência. Então vamos trabalhar a humanidade na questão do afeto, da afetividade. É o equilíbrio, né? O equilíbrio, né? Entre a humanização, né? O digital, tem que ter esse equilíbrio aí, né? Sempre o equilíbrio. Sempre Estamos falando do quê? Libra, o equilíbrio. Caminho Rita, do meio, né? Quero agradecer mais uma vez por estar aqui, passando mais conhecimento, mais esse bate-papo. Eu também quero agradecer o pessoal das redes que estão acompanhando a gente lá. Eu agradeço muito aos meninos que estão aqui, o Eixo Libra Ares. Muito, muito grata, Wesley e Maicon, os meninos a serviço do nosso posicionamento. Isso é muito bom, isso é muito equilibrado, masculino e feminino. A gente vai sempre falar sobre isso aqui. Sempre foi sobre pessoas. Sim. E sempre vai ser sobre pessoas. E posicionar também, porque às vezes os meninos têm essa questão da crítica, né? Posicionamento saudável. De se posicionar também o que vocês, meninos, querem. Estamos aqui para ajudar vocês, hein? A gente fala, vamos movimentar os meninos, porque, olha, gente, tá difícil, viu? Tá difícil. Tá desafiador, meninas, mas juntas nós conseguimos. E com amorosidade feminino, por favor. Vamos deixar aquela frase que a gente escolheu hoje para finalizar. É do Charlie Brown, né? Charlie Brown. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. É verdade, gente. Quando a gente está em paz, não tem nada que abale. A paz começa por nós. E se a gente está em paz, o mundo pode estar o caos. Isso não te atinge. Sim. E é isso. Rita, gratidão. Muito, muito grata.